Vamos receber então a doutora Rosana Alves com uma salva de palmas. Só deixa eu esquecer dele. Boa noite. Ela tem os seus livros que estarão ali dispostos ao final. Você pode, ou até mesmo no intervalo, você tem disponível para você poder comprar, tá bom? Deus te abençoe. Obrigada. E seja uma grande bênção. Obrigada, uma honra estar aqui na minha terra, porque eu sou paulistana, então é sempre muito bom estar aqui, principalmente para falar de coisas que a gente gosta e que tem a ver com o nosso dia a dia. Acredito que todo mundo aqui já viu que eu sou a doutora Rosana Alves, sou neurocientista, estou nas neurociências já há 20 anos, e hoje eu fiquei muito feliz porque o pastor falou que eu tenho cara de novinha. Então assim, já ganhei a noite, já pude ir embora assim em paz, abençoada, ungida, porque depois dos 40 escutar isso é muito bom, né? Obrigada pelo carinho. Eu vou ter que então que explicar, porque ele chegou e falou assim: nossa, você é tão pequenininha, baixinha. Eu acho que ele quis consertar falando que eu sou novinha, entendeu? Foi só para dar uma compensada na situação. Queridos, eu quero provocá-los nesta noite. Me permitam fazer isso? Confesso, e eu vou ser sincera, porque depois vocês vão entender porque eu vou ser sincera. E se eu estiver andando muito, vocês me falem, porque eu ando demais enquanto falo. Assim a gente se mantém magra. É sério. Não, antes, já que eu falei disso, eu quero que você olhe para a pessoa do lado. E eu sei que as pessoas não gostam de olhar para a pessoa do lado e falar alguma coisa, mas eu vou ter que fazer isso com vocês, porque é a primeira lição de neurociências da noite. Vamos fazer o teste? É científico mesmo, tá? Você vai virar para a pessoa do seu lado. Já escolhe uma para não ficar assim, procurando alguém. Pode ser vocês três, quem não tem alguém aí. Já escolheu alguém? Você vai falar para a pessoa assim, presta atenção: sorrir emagrece. Não precisa gargalhar também, não mostre o seu desespero nesse momento. Eu não posso escutar você rindo a noite inteira, por favor. Sorrir emagrece. E depois, se der tempo, eu vou falar um pouco disso para vocês, tá? Mas eu quero nessa noite, vocês me permitem, fazer algo que talvez eu nunca tenha feito nesse nível. Eu quero trazer para vocês um conhecimento de neurociências, mas eu quero que a gente reflita muito sobre isso, tá? Eu acho que vai misturar alguma coisa meio filosófica nisso tudo, posso? Porque às vezes quem me conhece sabe que eu gosto de fazer sempre uma reflexão sobre o que falo, mas eu acho que eu nunca fiz algo tão reflexivo quanto a proposta dessa noite, ok? Se vocês puderem já colocar, nossa, gostei dessa imagem, depois salva uma dessa para mim que eu não tenho. Vocês leram qual era o tema do que eu ia falar nessa noite? Vocês tiveram acesso? Não? Então eu podia ter mudado o assunto, que eu fiquei tão assim, se eu falo ou não falo. Máquina substituindo o homem. Uma visão das neurociências sobre o futuro das organizações. Gostaram da ideia? Porque é algo que tem mexido muito comigo e tem sido uma discussão que recentemente, inclusive, participei dela na USP. O meu segundo pós-doc eu fiz na USP, no ICB. E há exatamente um mês atrás, nós estivemos lá reunidos para uma discussão em neuroética e recebemos nada mais, nada menos do que o professor Miguel Nicoleles. Todo mundo aqui sabe quem é o professor Miguel Nicoleles? Alguns sabem. Para aqueles que, claro, não são obrigados a saber, o professor Miguel Nicoleles hoje é uma das pessoas mais importantes do mundo. Quem aqui lembra do chute na bola da Copa de 2014? O primeiro chute da bola. Quem não lembra, lembra do 7-1 pelo menos. Por que a gente lembra da desgraça e não lembra da graça, né? É incrível, né? Mas o primeiro chute na bola dada na Copa de 2014 foi por um tetraplégico. E um tetraplégico que sentiu a bola tocar no pé dele. Ele teve essa percepção. E quem fez isso foi, lógico, né? Quem liderou tudo isso foi o professor Miguel Nicoleles, um brasileiro também formado pelo ICB, e que conseguiu, a partir dessa interface máquina e cérebro, fazer com que um homem conseguisse, com o pensamento, movimentar um exoesqueleto
e conseguir então, só pensando, não precisava nem verbalizar, pensar assim: vou movimentar a perna direita, vou movimentar a perna esquerda. E ele saiu andando e deu um chute na bola. Esse é um dos eventos mais importantes da história da ciência, ao meu ver. Por quê? Porque mostra que não existe limitação para o nosso cérebro. Não existe limitação. E muita coisa desse cérebro nós ainda estamos descobrindo. Numa conversa de 5 minutos já falei algumas coisas que entusiasmaram ali o nosso papo, porque a gente está dentro de uma possibilidade, pensando em neurociências, que vai mudar muita coisa. Inclusive esses estudos do professor Miguel Nicoleles, já existem pacientes tetraplégicos há 14, é que eu estou lembrando de uma mulher específica, há 20 anos, tetraplégicos que já começaram a andar. Não é incrível? Eu vou chegar nesse ponto, como que tudo isso pode acontecer. Inclusive uma dessas mulheres tetraplégicas engravidou. Vocês ficaram sabendo disso? E não é simplesmente porque ela engravidou, ela sentiu toda a gravidez, ela voltou a menstruar. Entenderam a ideia do que a gente está falando? É de um cérebro colocado num desafio que parecia uma loucura, mas que a partir desta possibilidade, o cérebro humano, ele tem uma capacidade que nós ainda estamos arranhando na compreensão dessa capacidade. Mas diante de tudo isso, nós estamos vivendo uma época. É alguém que vai passar para mim? Qual vai ser o nosso sinal? Eu faço bem discreto assim. Aí vem uma grande discussão. Por que eu falei isso? Nós estávamos então nessa discussão na USP. Daqui a pouco vocês vão entender tudo que eu estou falando. Nós estávamos numa discussão na USP, e a grande questão que nós estávamos ali discutindo foi sobre algo que talvez você ainda não escutou, ou talvez já escutou, mas eu quero que nós discutamos, que tem a ver com o Vale do Silício. O Vale do Silício faz parte dessa última fase do capitalismo, a terceira fase, que alguns chamam de quarta fase do capitalismo, que é a era tecnológica, não é? A era tecnológica, informacional, ou era do conhecimento. E dentro dessa discussão, e por isso que eu falei que a discussão é filosófica, um pouco filosófica, e eu quero te instigar a pensar, porque um cientista tem que pelo menos se propor a levar as pessoas a um pensamento para sair um pouquinho da casinha, ok? Porque se não for, a gente só está repetindo coisas, a gente nem ciência está fazendo. Então eu quero provocar vocês. E a nossa conversa lá era a seguinte: uma grande questão por trás do Vale do Silício, e que talvez você já tenha sido contaminado com essa ideia, é que num futuro muito próximo, o homem será substituído pela máquina. Já passou isso pela sua cabeça? Gente, porque a gente já tem robô ganhando do melhor jogador de xadrez do mundo. Tem ou não tem? Eu tenho um cunhado que trabalha com tecnologia, e um dos últimos projetos dele foi criar robozinhos, mas não robôs virtuais. Robozinhos para atendimento de telemarketing, que você não desconfia que você não está falando com um ser humano. Porque ele consegue te fazer perguntas tão pessoais, e ele vai repetindo o seu nome, ele vai se envolvendo, te respondendo com uma precisão, que você acha que você está conversando com um ser humano. Às vezes até melhor do que com alguns seres humanos. É que só pensei alto agora. De tão eficientes que são. E aí nós estamos sendo envolvidos numa situação que nós estamos ficando com uma sensação de que o homem será facilmente substituído por uma máquina. É tanto que eu vi recentemente uma matéria mostrando que estão criando protótipos femininos que inclusive têm a capacidade de ter uma relação sexual como uma mulher de verdade. E aí nós vamos vendo essas notícias, e nós de fato vamos acompanhando uma tecnologia, e a gente fala assim: puxa vida, aonde ficaram os nossos empregos? Para que nós seremos úteis, mulheres, depois da matéria que eu li? E aí nós vamos sendo envolvidos por isso, e esta é uma ideia de que o homem pode ser substituído pela máquina. Claro que esta não é uma ideia nova, e sempre nós vimos, desde o século XVI, XVII, tem a ideia do robô, meio que imitando homens. Já viram aquele homem bicentenário?
Olha só, mas sempre tem uma questão ética envolvida, né? E sempre aquele medo de fato, essa máquina que está sendo criada se revoltar contra o ser humano. Sempre tem uma questão aí desconfortável envolvida. Inteligência artificial, então, que acabei de falar, parece que veio para de fato substituir os nossos cérebros cansados ou sobrecarregados. Mas a grande discussão que nós estávamos lá, e eu quero te levar a essa reflexão primeiro. Eu só esqueci de falar que a minha graduação é em psicologia, né? Aí faz todo sentido agora? A grande questão é a seguinte: então, se eu posso ser substituída por uma máquina, então eu não posso me supervalorizar no mercado, nem me valorizar. Porque se eu não fizer, uma máquina faz. Porque se o cérebro humano pode ser facilmente replicável, ou pode toda a capacidade do cérebro humano ser transferido para um computador, e ele analisar situações com a mesma complexidade que eu analiso, então eu posso ser descartada deste mercado. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? E aí nós estamos cada vez mais correndo atrás do quê? De nos tornarmos tecnicamente melhores. É uma graduação aqui, é uma proficiência no tamarindo, né? Porque você já fez todas as outras línguas, você já sabe, você já domina todas as línguas. Então você vai inventando novas coisas para fazer, porque você precisa fortalecer tecnicamente o que você tem. Porque senão daqui a pouco você não tem mais lugar nesse mercado. E parece que, de fato, está muito perto de acontecer. Eu lembro que quando eu comecei nessa área das neurociências imagina, 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, a ideia era a seguinte: você faz um mestrado de 2, 3 anos e depois você faz pelo menos 4 anos de doutorado. Na minha época era assim. Só que quando eu já estava terminando o meu primeiro pós-doc, tinham meninos e meninas que em 2 anos e meio estavam terminando seus doutorados sem precisar passar pelo mestrado. Você pode ir direto para o doutorado. E aí você fica nesse frenesi de fazer as coisas mais rápido possível, porque senão você fica para trás. Alguém já escutou essa ideia? Se não fizer, fica para trás? Porque você pode ficar para trás não simplesmente por outro ser humano, mas por uma máquina. Por mais que algumas notícias não nos são dadas de forma muito completa, porque um estudo já de muito tempo de Stanford mostrava que, para que se pudesse tentar mimetizar alguns comportamentos ou algumas atividades cerebrais por computadores, esses computadores gastariam em média 60 milhões de watts de potência para fazer isso. Sabe quanto que o seu cérebro gasta por dia para fazer tudo que você faz? 22 watts de potência. 22 watts. E esses computadores, mesmo reunidos, não fariam o mesmo que a gente faz. Então algumas histórias não são nos contadas como elas de fato são, mas nós somos levados a acreditar que nós podemos ser substituídos. Claro que em algumas situações poderemos sim, se não estivermos minimamente preparados, mas como seres humanos a grande discussão é essa: será que um dia a máquina pode substituir o homem, mudando inclusive como as corporações trabalham? Então, a partir dessa ideia, eu trago para vocês algumas informações e algumas provocações. Pode passar para a próxima. Vocês já escutaram esses termos, não escutaram? Hard skills, que são as habilidades técnicas fáceis de quantificar, que são essas que, de alguma forma muito rápida, eu já disse para vocês. São as suas graduações, as suas proficiências em línguas estrangeiras, dependendo do cargo, da função, a sua velocidade para digitar, a sua capacidade de poder manusear uma máquina, de dirigir um carro, coisas que a gente consegue medir, facilmente quantificável. Isso é hard skills. Quanto que você tem habilidades para fazer o que é técnico, quantas ferramentas você tem. E isso daqui parece que a gente está correndo muito atrás disso, não está? A gente está super correndo atrás disso. Agora, a grande questão que nós temos levantado, e você também talvez já tenha escutado falar sobre isso, são os soft skills.
Já escutaram falar sobre soft skills, que são as habilidades relacionais? E as nossas habilidades relacionais, elas são como nós nos comportamos diante do outro e como comportamos conosco mesmos. Como está a sua comunicação com as pessoas? Você é alguém flexível ou não? Como é a sua personalidade? Você tem a capacidade de liderança? Consegue gerenciar o seu tempo? Ai, que vontade de falar só sobre gerenciamento de tempo, como que a gente vê isso nas neurociências, que é muito interessante e parece que é onde muitos de nós têm se perdido ou angustiado, é com o gerenciamento de tempo. Uma ideia, se você está querendo abrir um novo negócio, é algo que na Europa já funciona muito bem, são empresas que vendem para você tempo. Olha que interessante. Então, por exemplo, você fala assim, olha, não tenho tempo para fazer exercício físico, certo? Não tenho tempo para exercício físico. Então você vai a uma empresa dessa, eles vão analisar a sua rotina e falam assim, olha, você não tem tempo para o exercício físico porque você está gastando muito tempo no trânsito e indo buscar o seu filho na escola. Então eles se disponibilizam a ir buscar o seu filho na escola para que você tenha essa 1 hora para o exercício físico. Então eles te vendem tempo. E nas escalas de felicidade, nós temos percebido que as pessoas têm melhorado, inclusive, os seus níveis de felicidade. Quando elas ganham, elas compram tempo. Interessante isso, não é? Porque a habilidade para gerenciar um tempo passa por alguns treinos. Por exemplo, o treino da concentração. Ai, gente, se der tempo amanhã eu posso ensinar, não ensinar, né? Compartilhar, ensino algo sobre como a gente gerencia o tempo, melhorando a nossa concentração e diminuindo a procrastinação. Posso. Não me deixe esquecer. Porque quando você melhorar isso, a sua concentração, você vai se tornar, inclusive, com melhores habilidades para desenvolver outras atividades. Por exemplo, você vai começar a praticar um esporte, você vai melhorar nele. Tal. Não é nada tão fantástico não, tá? Não se empolgue que você amanhã, assim, não vou dar a pílula mágica para vocês. É de utilidade pública isso. Você já sabe, mas não custa lembrar. Gente, não existe muita coisa fantástica no mundo. Conhecimentos revolucionários, a pílula que descobriram da inteligência, o remédio que seca a gordura em 20 dias e não contaram para você. Sabe essas coisas que a gente vê? Eu tenho uma dica para te dar para essas coisas fantásticas que a gente vê. Escrevi recentemente um artigo bem grande sobre a pílula da inteligência, o modafinil, porque a gente acha que não tem nada a ver, mas a gente tem aí 60%, 70% dos estudantes que estão tomando ou a pílula da inteligência ou da Ritalina, sabiam disso? Porque talvez o seu próprio filho esteja usando Ritalina para estudar. A gente está falando de 70% dos adolescentes e jovens. Não é um número absurdo? Então, se alguém aparecer com um método revolucionário, estou falando científico, tá? Não estou misturando fé, não estou misturando milagre, não estou falando disso. Se alguém aparecer com um método milagroso, fantástico, em 5 dias tudo se resolveu, espera 1 ano, porque o cara vai ser prêmio Nobel da medicina. Entendeu? Aí você vai, compra e vale a pena. Do contrário, não. É uma ilusão, algumas estimulações bineurais, umas coisas assim. Não estou falando de todas, eu estou falando de algumas coisas fantásticas que aparecem que não tem a ver com o dia a dia, ok? Então, a gente precisa aprender a gerenciar tempo. A gente precisa aprender a trabalhar em equipe. E aí é que está a grande graça da vida. E eu acho que agora eu só fiz a introdução. Eu escutei um tempo atrás de um educador, e desculpa porque eu não lembro o nome dele, porque eu só escutei ele falar a frase assim, numa situação, acho que eu estava no aeroporto, alguma coisa, e ele disse algo que, de fato, a gente precisa parar para prestar atenção, por mais simples que seja. Nós estamos aprendendo a fazer e não a conviver. Entenderam a ideia? Estamos aprendendo a fazer hard skills, mas não estamos aprendendo a conviver soft skills. E aprender a conviver conosco mesmos e com os outros. Conosco mesmo está muito difícil. E aí, eu estava conversando recentemente com uma amiga lá nos Estados Unidos,
E a filha dela terminou o direito agora, conseguiu o primeiro emprego. E a filha estava assim, inconformada. Porque primeiro ela teve que passar por todo um treinamento antes de fato ser efetivada. E ela disse assim: eu estou lá uns 2 meses já, e até agora ninguém me ensinou nada da minha rotina de trabalho. Só estou fazendo dinâmica em grupo, como eu me relaciono com as pessoas, técnicas de comunicação. E ela estava assim passada com aquilo. Será que a empresa ela é séria mesmo? É tão interessante isso, né? Porque na verdade a gente está aprendendo muito a fazer e não a conviver. E já vou adiantar um aspecto da máquina substituindo o homem. A máquina sabe fazer, mas não sabe conviver. E aí está a beleza de sermos seres humanos. Eu não sei no que você acredita, eu acredito que Deus me criou. E cada um tem uma compreensão diferente, ok? Não vou entrar neste quesito agora. Mas isso é muito, nós somos seres relacionais. E a beleza do relacionamento, ela é fantástica. E se tem uma área das neurociências hoje que tem encantado a muitos, inclusive a mim, é as neurociências dos relacionamentos. Porque inclusive os nossos cérebros, eles podem entrar numa sincronia tão grande, mas tão grande, que as mesmas reações que o meu cérebro pode ter, por exemplo, assistindo um comercial, pode ser do outro cérebro que está em sincronia com o meu. E quando nós olhamos para as tomografias, ou as ressonâncias desses 2 cérebros, nós não conseguimos nem dizer de quem é cada cérebro, de tão idêntico que é. Isso acontece muito com casais que têm uma grande afinidade entre si. Existem alguns casais, isso é teste mesmo, é estudo científico. Existem casais que as ondas cerebrais são tão idênticas, que o que um está sentindo, o outro está sentindo. Inclusive assistindo um comercial, por mais simples que ele seja. As mesmas áreas do cérebro são ativadas, não precisa nem estar envolvido uma crença, uma história em comum, uma lembrança, mas pela sincronia. Nesse momento, os nossos cérebros já estão entrando em sincronia. E se nós fôssemos fazer mesmo uma medição dos cérebros aqui para ver como estão as ondas dos nossos cérebros, elas estão começando a parear. E se nós formos desenvolvendo propósitos semelhantes, nós passamos a pensar de forma muito semelhante. Esse cérebro vai recebendo os impactos e interpretando-os de forma muito parecidas. Então, quando nós estamos falando eu vou ainda aprofundar um pouco mais sobre isso, nós estamos falando que os cérebros estão o tempo todo conversando entre si. Isso não é ficção científica. Inclusive, existe uma dica do grupo do CERF, que essa equipe ele só estuda sobre felicidade. E um estudo muito interessante que eles fizeram, e a grande questão era assim: você quer ser feliz? Quer ser feliz? Melhorar a forma que você encara a vida? O estudo diz que você precisa ter 5 amigos otimistas. 5. Porque mesmo que inconscientemente, por você conviver com pessoas tão otimistas, isto tem um impacto no seu cérebro capaz de transformá-lo, de mudá-lo. E mesmo que você não perceba, aos poucos você se torna uma pessoa mais feliz. Claro que eu já viajei e já fiz outras interpretações, né? Eu falei assim, puxa, eu posso ser uma dessas 5 pessoas para impactar o cérebro de alguém. Não posso? Então a gente pode ser esta pessoa. Não só esperar ter 5 amigos, mas se você precisar desses 5 amigos, cerque-se de pessoas felizes. Porque as ondas do seu cérebro vão começar a sincronizar com o cérebro dessas pessoas. E isso vai ter um impacto que pode transformar o seu cérebro de forma mais duradoura. Você fala assim, puxa, eu estou cercada de 5 pessoas felizes, autenticamente felizes. Mas é aquelas pessoas negativas que estão ao meu redor que são mais do que 5. O nosso cérebro prefere o otimismo. Olha que interessante. É tanto que a gente é muito otimista.
Se não formos, isso é caracterizado como uma patologia. Nós somos tão otimistas, mas tão otimistas, que quando a gente lembra do passado, a gente dá uma floreada ou não dá quando a gente lembra do passado? Não é bem a conversa de pescador que a gente tem, mas a gente floreia. E a gente floreia não só para o outro, é para a gente também. Nossa, eu estava conversando esses dias com uma moça milionária. E por que eu estou citando isso? Porque ela disse assim para mim: doutora, olha, eu era mais feliz quando eu passava fome. Porque ela passou fome. Eu era mais feliz quando eu passava fome, porque eu tinha essa liberdade, eu podia fazer aquilo, as pessoas não estavam todas olhando porque eu fazia. E eu fiquei pensando nisso. Será que de fato eu era mais feliz? Ou a gente tem essa capacidade de olhar o passado com mais felicidade e o futuro também com mais otimismo? Não, esse ano não está bom, mas o ano que vem vai ser melhor. É tanto que a gente faz os rituais de passagem, né? 1º de janeiro a vida muda. Completou 18, agora meu pai confia em mim. Não é? Depois dos 7 anos de casado, o casamento vira aquela coisa maravilhosa. É só passar a crise do 7. É do 7 que as pessoas falam? Ainda bem que eu já passei. Eu não sei como que cada um conta o tempo. Não vou nem perguntar para o marido como ele conta o tempo do casamento. Mas a gente tem esse olhar otimista para a vida. E quando você tem um olhar otimista, e pode passar o próximo para mim, a gente está falando de um cérebro, e você já sabe disso, nosso cérebro nós temos em média 86 bilhões de neurônios. Sabe o que é isso? A única contagem que parece que se aproxima disso é a quantidade de estrelas no céu. É por isso que eu me encanto com a ideia de Deus. Desculpa, porque é muito fantástico. E aqueles que também não se encantam, a gente está falando de algo tão complexo, tá? Então, existe a possibilidade de diferentes interpretações de como esse cérebro surgiu. Não estou... Entenderam? É a minha ideia, mas cada um tem a sua. São 86 bilhões de neurônios, aproximadamente, que você tem aí na sua cabeça. Só na cabeça, não estou falando do resto do corpo, porque o corpo todo é inervado. Você tem em média 86 bilhões de neurônios que fazem entre si mais de 100 trilhões de conexão. Quer que eu disponibilize isso para o pastor colocar aí no site, deixar para todo mundo? Fica mais fácil? Esse material não é meu, é da ciência, né? Eu não contei os neurônios para saber, nem as conexões. Então o conhecimento não é meu, tá? Eu também estou copiando. É meu, não é meu. 100 trilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões que esses neurônios fazem entre si. E sabe o que é legal? Um único neurônio pode ser ativado até 100 vezes por segundo. Sabe o que é ser ativado 100 vezes por segundo? Eu não trouxe a imagem porque eu fiquei com medo do vídeo não passar. É chegar um estímulo para esse neurônio. Esse estímulo ser levado até o centro, núcleo dessa célula. Lá daquele núcleo ser liberado um neurotransmissor ou vários. É liberado um neurotransmissor que vai ser arrastado até a periferia, até a membrana, lá no dendrito, que vai ser liberado para ser captado por um outro neurônio, lá no receptor, que vai ligar para passar esse sinal. Só que todo esse neurotransmissor foi liberado na fenda sináptica, vai ter que voltar para esse neurotransmissor, para esse neurônio inicial, que vai ter que voltar, que vai ter que formar uma vesícula de novo para guardar ele todo, que vai ter que ser arrastado para o núcleo da célula pelo cálcio. E o seu neurônio tem a capacidade de fazer isso até 100 vezes por segundo. E você acha que é só um fazendo uma vez? Ele está recebendo essa estimulação numa perninha do dendrito aqui, mas o outro ali está recebendo outra. Que no outro está recebendo outro, que no outro. E quando você olha para o cérebro, e quando a gente vê, a gente escuta os impulsos elétricos passando no cérebro, porque a gente escuta os impulsos elétricos em laboratório, é como se tivesse um micro-ondas fazendo pipoca.
só que numa velocidade absurda. É isso que a gente escuta, um monte de estouro. Porque o cérebro é eletroquímico. Existe uma corrente elétrica passando. Por isso que mesmo que nós entremos em discussões filosóficas, nós não podemos esquecer que existe essa dimensão fisiológica. Tudo que você sente, tudo que você come, tudo que você imagina para o futuro, tudo que você sonha, é resultado de uma estimulação elétrica, de um impulso elétrico que passa liberando ou não um neurotransmissor. Esta é a unidade básica de tudo que você é. Quem você é começa no neurônio. Você como indivíduo, com a sua história, com as suas experiências, o que te afeta, o que te transforma. Porque nós temos esse cérebro funcionando de uma forma que eu e você ainda não imaginamos. E eu me coloco juntamente com vocês, mesmo sendo neurocientista, porque eu só sei um pouquinho mais do que vocês sabem. Porque a gente também ainda não sabe muita coisa. A única coisa que a gente sabe é que o cérebro que você tem é fantástico. Capaz de transformar situações em situações. Nessa situação que eu contei para vocês, do tetraplégico que anda, hoje no Brasil acho que a gente já tem 6 que já estão andando com andador. E gente que a lesão era até cervical, ok? Já andando no andador, ó, sozinho. Mulher tendo filho. Por que isso aconteceu? Interface, máquina e cérebro. Vou tentar resumir isso para você. Mesmo quando uma pessoa sofreu uma lesão medular, ela fica em média ainda com inervações na medula intactas, mais ou menos de 15 a 20% não é destruído, por mais intensa que tenha sido essa lesão. Mas essa quantidade de fibras que ainda sobram não são o suficiente para fazer com que essa pessoa ainda tenha uma vida como ela tinha antes, ok? Mas ela tem lá. As representações cerebrais ainda existem de cada parte do corpo. É tanto que alguém, por exemplo, que passou por uma amputação de um membro, ela ainda fala que sente a coceira no braço por muito tempo, não sente? Ela pode passar ainda 15, 20 anos, de vez em quando, um formigamento na mão que não existe mais. E não é uma ilusão, é a representação que ainda existe no cérebro daquele movimento, daquela sensação. Quando este sujeito, e esses são os estudos do Dr. Miguel Nicoleles, quando este sujeito é colocado para que numa máquina ele possa, ao pensar, fazer um braço mecânico movimentar, porque assim, são fios ligados em cada região do cérebro para captar o que cada neurônio faria naquela situação. Então a pessoa pensa, eu estou pensando agora que eu estou levantando o braço, tá? Só estou dando um exemplo. No que ela diz o que ela está pensando, o que ela está fazendo, ela ainda não está fazendo, esta maquinaria consegue mapear exatamente quais são os neurônios que estão envolvidos naquela atividade específica. Estão entendendo o que eu estou falando? Então eles criam toda uma decodificação. É como se fosse assim, olha, o neurônio 1 manda mensagem para o neurônio 1234 que comunica com 328 que manda por 500 e pouco. Entenderam a ideia? Pensa que isso é em fração de segundos. Mas eles conseguem decodificar isso. E aí a partir disso então são ligados ali fios nessas áreas específicas. E o sujeito só de pensar, ele consegue movimentar o braço mecânico. Porque o braço mecânico ou a perna mecânica movimenta se de fato aquela circuitaria estiver ligada e o pensamento é quem ativa. Parece coisa de ficção científica, não parece? Pois bem, a partir então deste exercício de pensar para que o braço ou a perna movimente, então o indivíduo que é tetraplégico, ele vai pensar no movimento. E a partir do momento que ele pensou, ele de fato vê aquele braço movimentando, aquela prótese, aquele esqueleto. E no que ele pensou, então ele fala assim, puxa, pensou, aí ele consegue fechar a mão, levantar, colocar o copo na boca, levar o copo à boca, tal. Acontece uma coisa fantástica. Essa medula espinhal começa a reprogramar-se para de fato, com ainda as fibras que tem, conseguir voltar a movimentar esse corpo. Mas sabe qual é a grande questão disso? Gente, eu me arrepio numas horas dessas. Eu acho que eu gosto do que eu faço. Deve ser isso.
Sabe o que é fantástico disso tudo? Porque voltando à ideia que máquina substitui o homem, com esse estudo você fala assim, puxa, uma interface máquina e cérebro, então de fato a máquina vem para fazer algo revolucionário. É o pensamento que modifica a máquina. É o pensamento dele que movimenta o braço e a perna. E a partir desse movimento, ele de fato consegue fazer com que essa medula espinhal, com pouco recurso que tenha, aprenda a movimentar o membro real. E aí, mais uma vez, nós dizemos que este cérebro é tão fantástico que faz até o que era impossível acontecer. E aí, quando você vê, a partir deste pensamento, você conseguindo regenerar um organismo, fazer com que ele volte, talvez em pouco tempo, à sua normalidade, ainda não temos nenhum caso que tenha voltado de fato ao que era antes da lesão, mas já temos um avanço absurdo nessa situação. Nós estamos falando de um cérebro que tem uma capacidade que nós não imaginávamos. E que na verdade as máquinas ainda servem ao ser humano. E quando eu olho para essa capacidade do cérebro, nós voltamos alguns anos atrás, e talvez alguns aqui sejam da época da escola, que a gente escutava assim: nós nascemos com uma quantidade determinada de neurônios, e com os anos o que acontece? Eles vão morrendo, a gente só vai perdendo. Então toma cuidado com os que você tem, porque se você perder... Aí surge aquela ideia do tico do teco, né? Quem aqui escutou isso na escola? Vocês revelaram a idade. Que a minha filha não vai escutar isso na escola. Mas eu sou dessa época também. Eu começo nas neurociências quando a gente ainda acredita nisso. Mas hoje a gente vê que não é mais assim. Nós inclusive estamos já vendo casos de Alzheimer avançado, tendo uma regeneração de hipocampo, por exemplo. Porque nós descobrimos que até hipocampo pode gerar novos neurônios, que é a neurogênese, o brotamento de novos neurônios. A gente já vê hipocampo envolvido com memória. Ele não estoca, mas a consolidação de memória só acontece se você tiver o hipocampo íntegro. A gente vê já o surgimento de novos neurônios em cerebelo, que tem a ver com as estruturas mais básicas de equilíbrio. A questão motora está muito envolvida com o cerebelo, é tanto que alguém, sob efeito do álcool, pode ter um andar cambaleante, porque afeta o cerebelo. Ele perde o controle, o equilíbrio da marcha, né? Ele perde a capacidade da marcha normal. Estava até compartilhando que a atriz Cláudia Rodrigues, eu acho que muitos acompanharam a esclerose múltipla, ela é nossa amiga pessoal, e é inacreditável a evolução, não é da mídia. A evolução da Cláudia Rodrigues é real. Alguém que alguns anos atrás só tomava banho se alguém desse banho nela, porque ela não levantava de um sofá sozinha, ela não conseguia comer. E hoje você encontra uma Cláudia Rodrigues que está com um pouquinho só de dificuldade na marcha ainda, e ainda o olho ainda precisa voltar um pouquinho para o lugar. Mas quando você olha para as imagens cerebrais dela, você nem imagina que ela já teve esclerose múltipla um dia. Terapia de células tronco, provocando neurogênese, num cérebro já fadado a esperar o fim acontecer. Porque nós estamos desenvolvendo tecnologias e conhecimentos que estão nos levando a descobertas inacreditáveis, mas essa tecnologia, essa possibilidade científica só é real porque existem cérebros pensando, cérebros humanos pensando. Aí eu quero te provocar mais um pouco sobre o cérebro. Você pode ler comigo? Dá para vocês enxergarem aí? Vou até sentar porque eu sou muito alta e vai atrapalhar vocês de lerem. Não ri. Vamos ler juntos? De acordo... Não importa, existe uma palavra está. A única coisa, lugar certo.
Seu cérebro é fantástico ou não é? Gente, isso não é só brasileiro que consegue não, tá? Em qualquer idioma, em qualquer lugar do mundo. Nós somos fantásticos, mas nós não estamos tão acima da média, tá bom? É a capacidade que o seu cérebro tem. Agora vem mais uma provocação, talvez filosófica, não sei. Por que às vezes a gente acha que a gente não tem valor? E deixa eu te falar uma coisa. O seu cérebro acredita em tudo que você contar para ele. Pode anotar que essa não está no slide. O seu cérebro acredita em tudo que você contar para ele. Se você contar para o seu cérebro que assim, olha, chegou o fim da carreira, não consigo aprender mais nada, o meu tempo já foi, de fato, ele não vai ver outra alternativa. Vou comentar um pouquinho disso mais amanhã, porque amanhã a gente vai falar de criatividade, tá bom? Como que as neurociências veem a criatividade, quais são aí as ideias que a gente traz para vocês, para desenvolverem a criatividade. O que você contar para o seu cérebro, ele vai tomar como verdade absoluta. E ele vai se moldar diante disso. Se eu sou capaz, eu sou capaz. Se eu não sou capaz, eu não sou capaz e nem vou tentar. Você limita as alternativas para o cérebro. E como ele quer economizar energia, então ele não vai ficar procurando respostas, já que você determinou para ele que esta é a única possibilidade para você. Então o que você contar para o seu cérebro, ele vai tomar como verdade absoluta. Olha como isso faz sentido para o tetraplégico que consegue movimentar a perna. Porque ele começou a ver que ao pensar, levanta o braço, porque a gente pensa, né? Eu vou andar aqui, ó, por mais que não seja consciente ou em fração de segundos, eu estou pensando para fazer isso. Não estou? Então a partir do momento que aquele que tem uma lesão começa a pensar, vou movimentar esse braço virtual, e ele consegue movimentar o braço virtual, ele começa a entender que de fato ele pode movimentar o próprio braço. E ele cria uma representação no cérebro, inclusive para esse braço virtual. Vou fazer um parênteses. O que nós estamos vendo é que, por exemplo, nos nossos cérebros já está surgindo uma representação para o celular, como se ele fosse um membro do nosso corpo. Sabiam disso? E é por isso que a gente sente falta. Não é só uma questão de vício. Aliviei alguns agora. É um membro do seu corpo que está faltando, porque já tem provavelmente uma representação cerebral para aquele membro. Você não larga dele e deve fazer parte do corpo. Entenderam a ideia? Você não dorme sem ele, você não come sem ele, não é? Olha, você acredita que em terras distantes acontece o absurdo de pessoas dirigirem mexendo no celular? Sério, eu já vi isso acontecer. E tem gente rindo de nervoso. E você ainda justifica, e não é só uma justificativa de que eu preciso fazer isso. Não, você dá conta, porque faz parte do seu corpo. A gente tem visto, inclusive, nessa nova geração, a gente nem está usando mais esses termos, tá? Nova geração, tal. Delimita muito, né? Limita muito as coisas. Mas, por exemplo, na minha filhinha de 3 anos, provavelmente a representação do polegar no cérebro vai ser muito maior do que no meu cérebro, se eu a deixar usando o iPad o dia inteiro. Porque o nosso cérebro também é moldado pelo meio. E sabe qual é a grande questão? E aí agora, de fato, eu devia até deixar para o final com uma música de fundo, mas não vou aguentar, vou falar agora. Nós temos muito a sensação de que a nova geração é mais esperta do que a nossa, né? Gente, é inacreditável a facilidade que eles têm com toda a tecnologia, com tudo. Não vou nem entrar nos méritos. Mas, e essa era uma discussão que nós estávamos fazendo lá na USP, é que talvez, não estou alarmando e não estou determinando, ok? Talvez de fato, a ideia por trás do Vale do Silício, que era uma aldeia global, lembra que se usava muito esse termo quando começou? Ainda se usa, né? Mas a ideia da aldeia global, nós seríamos de fato uma hegemonia, qualquer lugar do mundo recebendo todas as informações, então todo mundo ia pensar igual, ia ser uma coisa incrível. Só que o que a gente vê hoje?
cada um dentro da sua tribo. Porque eu vejo no Instagram que me interessa. Eu sou amiga de quem não me afeta, de quem concorda com as minhas ideias. É assim ou não é? Então nós estamos ainda vivendo em tribos. Eu estava recentemente lendo um artigo sobre as múltiplas sexualidades, que já passam de algumas centenas, né? E as pessoas ainda na discussão da homossexualidade. Gente, já está tão além disso, tão além disso. Inclusive tem uma das sexualidades que era tida até como meio um transtorno de quem tinha, mas agora eles encontraram a sua tribo, estão mais confortáveis. Sabe o que é? Daqueles que têm um comportamento sexual, que não se interessam primeiro sexualmente pelo outro, quer primeiro conhecer, e depois de um tempo, de um relacionamento maduro, é que se despertam para uma relação sexual. Não ri não, porque é verdade. Inclusive tem um grupo grande no mundo, e desculpa, eu só esqueci o nome que dá para esse grupo, mas tem um nome, não é crente não, tem um nome científico para isso, porque até pouco tempo parecia meio que um transtorno. Gente, é muito sério isso. Aí a moça que até escreveu o artigo falou assim: eu era estranha, mas agora descobri que tem mais gente no mundo assim. Então eles se reúnem, eles conversam sobre aquilo, tal. Nós estamos vivendo em tribos. Ao invés de ter juntado numa aldeia global, nós estamos nos separando nas tribos. E ao separar nas tribos, eu vejo só aquilo que me agrada. Eu só estou com aqueles que são muito parecidos comigo. E além de tudo, a maior questão não é nem eu ser separado em tribos. A grande questão é que talvez, e era nesse ponto que nós discutimos, que já vou dar o resultado disso que eu estava falando, nunca que uma máquina vai conseguir substituir o ser humano a partir, só mesmo de falando das questões matemáticas. Nunca um sistema digital vai ser semelhante a um analógico. E o nosso cérebro é analógico. Ele entra em contato com o conteúdo, ele não simplesmente cruza dados, ele faz uma interpretação que pode ser individual, a partir do ponto de vista que eu tenho naquele momento, porque talvez daqui 5 minutos já mude a minha percepção. Porque o nosso cérebro vai recebendo os impactos não só genéticos, a gente sabe que o nosso corpo, os nossos genes também estão a serviço do meio. Isso para o nosso cérebro também, não é só para a cor da nossa pele, que quando a gente vai à praia, ela muda um pouquinho de cor. Mas os nossos genes que têm a ver com os comandos cerebrais, a forma que a gente pensa, também podem ser impactados pela experiência do meio. Podem ser, não são impactados pela experiência do meio. Por que eu estou dizendo isso? O grande desafio, e como o nosso cérebro pode ser modelado pelo meio, é que talvez essa nova geração digitalizada esteja recebendo impactos no seu cérebro que pode trazer alguma modificação para esse cérebro, diminuindo a sua capacidade analógica e transformando-os mais digitais. Viram que a questão é muito mais séria que a gente ficar assim, porque está viciado? Entenderam? Não é uma coisa muito assim, né, meio pirante até? Claro que a gente não chega ao reducionismo de achar que vai ser igual a um computador, por favor, não estou dizendo disso, mas que a gente pode sim, nas próximas gerações, começar a perder algumas capacidades. Da mesma forma que o cérebro, ao mandar o comando para um braço virtual, ele consegue transformar uma situação para melhor, a gente também pode ter uma transformação para pior. Entenderam a provocação da noite? Mas, pelo menos até onde a gente conhece, nós, neurocientistas, podemos dizer categoricamente que uma máquina jamais substituirá o ser humano. Sabe por quê? Principalmente por quê? Porque nós não somos somente as nossas profissões. Porque quando a gente fala de máquina substituindo o homem, estamos principalmente falando nas corporações. Porque agora a gente já tem secretário eletrônico, o robozinho que vai lá e atende no telemarketing. Nós temos um hotel agora em São Paulo, já foi inaugurado, porque estava para ser inaugurado, já foi? Que na recepção ali no front desk é um robô que atende. Vocês viram essa matéria? Eu vi, estava para ser inaugurado agora em novembro, dezembro em São Paulo. E claro que a grande discussão era assim, não, é só para fazer o primeiro atendimento, o resto da equipe ainda é de seres humanos, tal.
Não tem como substituir. Porque essa complexidade, uma máquina, por mais que ela possa fazer todas as suas combinações algorítmicas, ela pode fazer o que for, que ela não consegue fazer essa interpretação de mundo da forma que eu faço. Por que eu falo da forma que eu faço? Porque ela é diferente da forma que você faz. Que é da forma diferente que gêmeos homozigóticos fazem. Porque tem a ver com a individualidade. E o nosso cérebro vai sendo construído a partir dos estímulos e das experiências que temos, que são únicas. Você fala assim, puxa, isso parece contraditório que você falou da sincronia. Claro que os nossos cérebros, eles chegam a uma sincronia, mas eu sei o que eu estou pensando, que não é o pensamento do outro que está invadindo a minha cabeça. A partir de experiências que são muito semelhantes, eu passo a ter pensamentos muito parecidos, mas eu ainda sei que o pensamento é meu. Sincronia de pensamento de um filme antigo que você provavelmente já assistiu, porque os novos eu não assisti nenhum, ando sem tempo. Quem aqui assistiu Bruxas de Salem? Quem não assistiu precisa assistir. As Bruxas de Salem, histeria coletiva. Não vou contar o filme, senão perde a graça. Vocês querem que eu conte como termina? Não? Então. E aí, no Bruxas de Salem você tem um arquétipo, diz que é um arquétipo coletivo, uma histeria coletiva, mas que de fato, quando você faz uma análise da situação, talvez todas aquelas moças estavam acreditando no que elas estavam dizendo. O início do filme eu posso contar para vocês. Uma moça era apaixonada por um senhor respeitado ali da sociedade, e ela inventa que teve um caso com ele. Aí começa uma histeria na cidade, e as meninas todas falando que tinha um caso com ele. Aí você fala assim, é uma histeria. Uma mentira que é repetida várias vezes se torna verdade para o seu cérebro. Entenderam a ideia? Outro filme, não sei se vocês assistiram, baseado em fatos reais, A Acusação. É imperdível, A Acusação. Baseado em fatos reais. Tentem achar, porque eu não sei se esse filme é tão fácil de achar. A Acusação, que também trata dessa mesma ideia. Uma mentira que se torna uma verdade absoluta, porque se passa a acreditar nisso, ok? Deixa eu avançar. Aí você fala assim, puxa, eu já falei do que isso tem a ver com as nossas relações, mas parece que é uma coisa mais ampla. E agora para o dia a dia, quando eu encontro com o outro no particular, como que tudo isso pode acontecer? Os nossos cérebros conversam entre si. Aí eu gosto de pensar nisso daqui. Trouxe alguns artigos só para poder representar, porque eu quero provocá-los a desenvolver soft skills. A empatia. A gente escuta tanto falar de empatia, mas sabia que para o nosso cérebro existe a empatia cognitiva e a empatia afetiva? E são caminhos diferentes que as duas empatias seguem no nosso cérebro? E é tão interessante isso. Pode passar para o próximo, porque eu quero mostrar as imagens cerebrais. Pulou para essa? Oh, que coisa linda. Por que a gente sorri quando vê essas imagens? Porque felicidade é contagiosa. Só que não é qualquer felicidade, não é qualquer sorriso. Porque o seu cérebro não é bobo. E o cérebro do seu amigo ou do seu chefe também não é. Entendeu? 86 bilhões de neurônios foram dados para todos. Tá, até para sua sogra. Sério, é sério, ela também tem. É que a gente brinca com sogra, né? Mas, de fato, na literatura mundial, a relação que é dita como a mais complexa e mais difícil é de sogra e nora. Não é só uma teoria não, viu? E quem sofre mais nessa relação é a nora. É sério, tem muito estudo na psicologia que mostra isso. A sogra nem tem tanta percepção que tem alguma coisa meio errado, mas a nora é que mais sofre. E eu tenho que aproveitar disso enquanto eu só sou nora. E daqui a pouco eu falo assim, esses estudos estão todos errados. Quando alguém sorri para você, você fala assim, nossa, fulano foi tão simpático comigo, gostou de mim, olha o sorriso. Você conscientemente pode achar que aquele sorriso foi bem bacana. Só que o seu cérebro sabe fazer uma leitura.
e dizer se aquele sorriso foi verdadeiro ou não. Sabe por quê? Porque de acordo com a contração da musculatura orbicular assim, em volta do olho, o seu cérebro sabe interpretar se o sorriso foi verdadeiro ou falso. Então não adianta ficar treinando no espelho. Porque alguma coisa vai incomodar no outro, mesmo que ele não perceba. Tem um livro muito interessante, eu posso ficar dando dicas assim para vocês? As Virtudes do Medo. Esse livro é tão antigo, mas ele fala que algumas coisas nos incomodam, e quando nos incomoda a gente tem que dar um passinho para trás. Porque é alguma coisa que a gente não percebeu, mas que o nosso cérebro fez a leitura. As Virtudes do Medo. Bem interessante, é um livro bem antigo assim, mas ele nos traz amplia alguns conhecimentos, algumas ideias. Então, se o sorriso for verdadeiro, você já fez a pessoa abaixar a guarda, o cérebro dela abaixar a guarda. E aí o que você vai falar para ela, o cérebro recebe e vai processar de verdade. Agora, se ele perceber que o sorriso foi falso, essa informação vai direto para as regiões de medo, como por exemplo, cíngulo anterior. Vai vir de córtex pré-frontal medial, que é onde faz a análise ali de tudo que ele viu, de tudo que ele viveu. Do córtex pré-frontal medial, se o sorriso for verdadeiro, essa informação vai logo para a ínsula, que é dita aí a subestrutura do amor, do acolhimento, do altruísmo. Vai direto para a ínsula, passa pela amígdala, que é o eu quero proteger o outro se ele estiver em perigo. Agora, se o sorriso for falso, vai direto para cíngulo posterior. E aí, se for para lá, meu amigo, o pezinho vai ficar para trás. E vai ficar assim, pode se armar, porque qualquer hora vem alguma coisa errada. Mais do que isso, pode começar a ser produzido cortisol. Vocês já escutaram falar de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, mas é o hormônio do alerta. Perigo, 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 perigo. E aí a gente fala assim, então, nas minhas relações, lá na empresa, com a minha equipe, como que tem que ser essas relações? Verdadeiras. Porque quando a gente vai para empatia, eu fiquei com medo que eu tive a impressão de que um slide pulou. Ah, é isso daqui. Só para mostrar para vocês. A gente fala que a gente tem que desenvolver empatia afetiva. Porque todos nós nascemos com essa capacidade empática. Porque nós somos seres sociais, relacionais. Então nós já temos um substrato biológico para empatia. Nós temos. Que aí quando você está em contato com o outro, você quer acolher o outro quer te acolher. E aí você tem, olha, é tão interessante quando a gente olha, quando alguém vem assim, nossa querida, que bom que você veio, legal, nossa, você precisa de alguma coisa. A gente vai estimular o córtex pré-frontal medial, vai passar pelo núcleo accumbente, vai para a área tegmental ventral, vai passar ali por amígdala, vai passar também um pouquinho por hipocampo, que não tem a ver só com empatia, com acolhimento, mas tem a ver com recompensa. Esse é o sistema de recompensa. Sabe aquela história que você já escutou bastante, dopamina sendo liberada nas situações de prazer? A empatia afetiva faz isso com o nosso cérebro e faz com o cérebro do outro. Agora, se a empatia não for afetiva, ela vai ser cognitiva. Posso te explicar como é a cognitiva? Aquela coisa de filme. Olha, o gerente vai ser mandado embora. Eu estou na empresa há 10 anos, nunca faltei. Vou lá só tratar um pouco melhor o líder máximo, que eu acho que rola o cargo para mim. Terras distantes isso acontece. Aí a pessoa vai, né? É o aniversário do chefe, ele vai lá, compra o presentinho, sempre solícito, alguns chegam a ser até caricatos. E ele assim, tem que ser simpático, eu tenho que ser simpático, tenho que ser simpático, eu tenho que ser simpático. Essa empatia cognitiva. E ela tem esse mesmo efeito, ela vai para o cíngulo posterior. Ela ativa a amígdala, mas a amígdala não é para proteger o outro, mas para acabar com o outro. Porque a amígdala está envolvida com luta e fuga.
clássico exemplo do cachorro vindo latindo na sua direção. Você tem que tomar uma decisão. Ou você foge, ou você luta. Que é o paradigma, luta e fuga. Não dá tempo de você fazer uma análise se o cachorro é maior do que você, se ele é bravo, se ele não é, se é a mordida dele, quantos pedaços ele consegue arrancar. Você não consegue fazer isso. Você tem que tomar uma decisão muito rápida. Se você vai ficar e enfrentar ou se você vai pular um muro de 2 metros de altura, que para mim já é um absurdo. Então essa decisão quem toma é a amígdala. Porque não dá tempo para córtex pré-frontal para você fazer toda uma análise refletida da situação, porque senão você já foi mordido. A amígdala toma a direção. E aí quando você está lá na empatia cognitiva, você se convenceu que você tem que se vestir de uma pessoa simpática para conquistar o cargo, a posição na sua empresa, você está com empatia cognitiva. Só que empatia cognitiva te deixa na mão. E deixa o outro na mão. Porque numa situação de perigo, de fato, você não vai proteger o outro sem empatia cognitiva. O que mãe tem por filho é empatia afetiva. Porque ela vai se jogar em cima do filho, não é? Quantas histórias a gente já viu de mãe, nos Estados Unidos mesmo, não há muito tempo, uma família que morava na floresta, eu acho que veio uma onça para perto da casa e a mãe se jogou em cima do bebezinho e ela morreu e a criança sobreviveu. Uma outra que o carro começou a descer, as 3 filhas dentro do carro, e sem freio, e ela tentando falar para as meninas puxar o freio para fazer alguma coisa, as meninas não conseguiam, e ela viu que no final da rua ia acontecer um acidente, ela não pensou 2 vezes, ela se jogou na frente do carro e deixou o carro passar em cima dela. Ela ficou tetraplégica, mas ela disse que ela salvou as filhas e valeu a pena. A empatia afetiva não abandona o outro, a cognitiva abandona. Além de fazer com que o outro cérebro perceba que você fez aquilo baseado simplesmente no interesse próprio. Porque na empatia afetiva tem um interesse próprio também, sempre tem. Porque o nosso cérebro faz as coisas perfeitas. As pessoas dizem, o altruísmo. Você então faz o bem para o outro porque é ativado o seu sistema de recompensa. Então não é altruísmo, é egoísmo. Eu falei assim, gente, deixa o cérebro fazer o negócio completo. Vai fazer bem para o outro, por que não pode fazer bem para mim também? Não é? O altruísmo faz bem para o outro e faz bem para mim também. Você não abandona o outro, mas na empatia cognitiva você abandona e o outro cérebro sabe reconhecer que não foi verdadeiro. Impactados com isso? Você não é obrigado a sorrir em todos os momentos. Sorrir naquele sentido de fato envolver o outro, de convencer o outro. O que tem que fazer parte do nosso comportamento é a elegância do tratar com o outro. Mas você não precisa extrapolar, porque vai trazer um malefício. Entenderam isso? Pode passar para o próximo. Eu tenho 10 minutos, 15 para terminar. Quando a gente fala de memória, e é por isso que nós vamos falando que o nosso cérebro ele é analógico, ele não é digital. Porque até mesmo para a consolidação de memória, envolvendo principalmente hipocampo, nós temos um envolvimento de amígdala também. Só o esclarecimento que sempre eu tenho que fazer. A amígdala é cerebral, ok? Garganta, tonsilas palatinas ou palatares. Você não sofre de amidalite. Eu torço para que não. Você tem tonsilite. Olha que chique. Eu acordei hoje numa tonsilite. Eu acho que você consegue até atestar do médico, porque ninguém sabe o que é. Olha, hoje eu não vou trabalhar, porque eu estou com tonsilite. Entenderam a ideia? Não, ser cientista às vezes é chique. Você usa uns termos assim. E aí, a amígdala é cerebral, ok? A amígdala é a validação emocional para os nossos comportamentos. É tanto que, por exemplo, um exemplo clássico. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro? Você lembra? Todo mundo lembra. Eu consigo lembrar cada detalhe dos momentos ali que antecederam a notícia e que sucederam a notícia. Estava chegando para dar aula. E eu não escutei as notícias indo para a escola. Chego lá na escola e estava aquele alvoroço. Lembro como hoje. Lembro mais ainda que eu era novinha. Mas eu lembro o que eu estava fazendo e você lembra. Por quê? Porque o 11 de setembro tem um componente emocional absurdo.
para a humanidade. E quando a gente pensa no 11 de setembro, nós estamos não só lembrando de um fato, mas nós estamos sendo acessados emocionalmente. Que ano que você mudou para tal lugar? Não, eu lembro porque nosso filho tinha acabado de nascer. Não é assim que a gente faz? A gente não marca muito as datas pelos acontecimentos que de fato são significativos? Porque até mesmo para consolidação de memória existe uma validação emocional, coisa que máquina não faz. Porque máquina é digital e nós somos analógicos. Nós somos cada dia transformados. O nosso cérebro é renovado todos os dias pelos impactos que a gente recebe, pela história que a gente conta pra gente de novo. Porque para o nosso cérebro não faz diferença se um evento ele é real ou imaginado. Então, por exemplo, é uma dica que eu dou para as pessoas. Você passou por uma situação que foi extremamente estressante? Conte somente uma vez para alguém, para o cônjuge ou para a polícia que você teve que contar. Mas evite ficar contando, porque todas as vezes que você conta, você está passando pela situação novamente. E como que a gente sabe disso? Olhando para esse cérebro em atividade. Então, quando a pessoa está passando pela situação, ou quando nós dizemos assim para elas, imagine que você, as regiões do cérebro que são ativadas são as mesmas, tanto na situação real quanto na que foi imaginada. Por que eu falo de contar uma vez? Porque lembra que nós somos seres sociais. E a nossa cultura é transmitida pelo que falamos, pelo que contamos, pelo nosso comportamento. Então o seu cérebro tem a necessidade de contar uma situação. Mas só precisa contar uma vez. Se for da vida dos outros, não precisa nem contar porque alguém já contou. Né? Contou uma vez, não repita mais, porque para o seu cérebro é passar por aquela situação de novo, ok? Porque você acessa. Claro que quando a gente está falando de... É que eu tenho pouco tempo e eu quero dar tanta informação para vocês. Quando nós estamos falando assim, olha, hipocampo envolvido com consolidação de memória, amígdala, nós não estamos falando só dessas estruturas, nós temos um cérebro todo funcionando, ok? O tempo todo. A gente não está assim, só hemisfério direito, só hemisfério esquerdo, agora hipocampo, agora córtex, não. O cérebro está todo em harmonia para que de fato resulte numa emoção, no comportamento, numa lembrança, ok? Quando nós falamos assim, amígdala e hipocampo, nós dizemos das regiões ou das estruturas cerebrais que estão mais envolvidas com aquele comportamento ou com aquela emoção, ok? Pode avançar? E aí então, somos razão e emoção. Gente, se não der tempo de terminar isso, eu termino amanhã, porque eu acho que aqui talvez esteja o pulo do gato para algumas pessoas. Pode passar o próximo? Vou tentar terminar em 10 minutos. Se não der tempo, a gente volta. Essa é uma circuitaria importante do cérebro. Temos diferentes vias, uma motora, mas temos principalmente a via mesocortical, que ela está envolvida com razão. E quando a gente olha para a mesolímbica, está envolvida com emoção. Principalmente, ok? Principalmente. E você já escutou falar muito delas. Tem muita dopamina envolvida, tem muita serotonina, tem muita coisa aí que a gente escuta o tempo todo na mídia. Quando a gente fala de abuso de drogas, nós estamos falando de uma via mesolímbica, que é muito impactada pelo abuso de drogas, porque traz um prazer absurdo. Algumas coisas nos trazem prazer por si só. As drogas, porque mimetizam o funcionamento cerebral, ativando mais ainda o sistema de recompensa. Parênteses, eu fico abrindo parênteses. Por que o adolescente procura mais pelo abuso de drogas? Por que eles abusam mais das drogas? Não é simplesmente pela curiosidade, porque tem e tal, mas porque na adolescência, quando o cérebro está passando por essa última conformação para chegar à maturidade, essa via de recompensa, ela está funcionando um pouquinho abaixo da normalidade, diferente do que as pessoas imaginam. Não é porque está super ativa, está buscando prazer porque ele só vive o prazer. Não, do contrário, ela está tão mais baixa que ele quer fazer alguma coisa para sentir prazer. Entenderam a ideia? É o oposto do que as pessoas às vezes pensam. Então, quando a gente olha para essas vias, às vezes a gente pensa assim, olha, córtex pré-frontal, todo mundo sabe, envolvido com razão, não é? Envolvido com razão. E aí quando a gente vai para o sistema límbico, que a gente está mudando muito isso nas neurociências, tá? Mas ainda vamos ficar com esse conceito,
porque ele é mais fácil da gente digerir agora. Quando eu falo de sistema límbico, eu estou falando de emoção. E não parece que a gente fala assim, olha, algumas pessoas são mais racionais e outras são mais emocionais? E por um tempo a gente até colocou assim, as mulheres são mais emocionais e os homens mais racionais. E por isso que os homens são mais espertos, têm os empregos melhores, porque eles usam mais da razão. E a gente está usando muito da emoção e é por isso que a gente anda do jeito que anda. Essa é uma cilada. Por quê? Porque nós temos, basicamente, se nós pudéssemos dividir assim, 2 sistemas. Um a gente fala que é o bottom-up e o outro top-down. Ou seja, o bottom-up é a estimulação que vem de tronco, tudo que é básico, passa pelo sistema límbico, emoção, sentimentos, tal, e que vai para o neocórtex, principalmente córtex pré-frontal, que tem a ver com a nossa capacidade de refletir sobre uma situação para tomar uma decisão, as nossas crenças, os nossos pensamentos mais elaborados, a capacidade de projetar para o futuro, tem a ver com o córtex pré-frontal. Então nós temos um sistema mais basal, que vem desde o tronco encefálico, sistema límbico, que afeta o córtex pré-frontal, porque pensa que o cérebro está todo integrado. Porque quando eu vou andar aqui e eu sinto um pouquinho de dor na perna, eu tomo uma decisão de não continuar andando, talvez, e me sentar para que esta dor, que foi informada por outras estruturas, falou assim, é melhor não fazer. E eu, lógico, ao analisar aquela situação, falei assim, é melhor não fazer mesmo. É melhor que eu me sinta confortável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um córtex pré-frontal mandando comandos para o nosso corpo. Por exemplo, você veio direto do trabalho para cá, não veio? Teve gente que veio direto, não veio? Mas pela educação de vocês, o córtex pré-frontal está falando assim, tenha dó da palestrante, tadinha. Dorme na frente dela, não. Abre esse olho, fica acordado, você consegue. Vai, esforça só mais um pouco, ela falou que está acabando. Entende? É o córtex pré-frontal colocando a amígdala no lugar dela, o sistema límbico todo no lugar dela, coisa que o bebê não faz. Tá com fome, eu quero comer. Tem gente que só envelheceu, não amadureceu, né? Que quer o que quer na hora que quer, né? Já viu o homem que não tem dinheiro e quer trocar de carro? Eu nem vou olhar para lá. Você já viu o homem que... Não tem razão, mas é só emoção. Mas aí você tem um córtex pré-frontal falando assim, agora não, espera mais um pouco, você não pode ter o que quer. Ai, que vontade de falar de educação a partir dessa visão. Amadurecimento de estruturas que tem a ver com o sistema neurovegetativo, tem a ver com o não que a gente recebe na vida. Senão o sistema límbico também não entra em equilíbrio com o racional. E aí você fala assim, então, o legal da vida é o top-down funcionando perfeito. O córtex pré-frontal manda e o resto obedece. Emoção não é hora de chorar, não é hora de mostrar suas fraquezas. E essa é uma grande cilada. Porque o córtex pré-frontal, ele é formado na interface dos comportamentos e das emoções. O seu córtex pré-frontal é resultado da estimulação emocional que ele recebe, dos impactos emocionais. Se você tiver um sistema emocional resolvido, ele vai deixar o córtex pré-frontal trabalhar. Agora, se ele não estiver resolvido, não há razão que segure uma emoção não resolvida. Posso dar um exemplo rápido para terminar? Você está super preparada para a sua entrevista para um novo emprego dos seus sonhos. Chegou a sua vez. O seu currículo é impecável. Você já sabe as respostas que vai dar. O seu amigo já deu umas dicas de como vai ser a entrevista. Preparadíssimo. Roupa impecável, está tudo no lugar. Só que quando você chega lá, o entrevistador olha para você e fala assim, puxa, caramba, quando eu olhei aqui no seu currículo, estou inventando, tá? Olhei no seu currículo, aqui está que você é casado, mas você não falou da sua esposa, não estou vendo aliança. E se ela foi embora? E se ela te deixou e a última noite você passou chorando, falando, volta para mim, Lady Laura? Ali acabou a sua entrevista, provavelmente.
Porque se você tiver com alguma questão emocional que não está resolvida, não há racionalidade que segure o tranco. Então, se eu posso dar uma dica nos meus últimos minutos, eu sei que a gente precisa investir nos nossos pontos fortes. Sem dúvida nenhuma, e a gente ensina isso para as pessoas, né? Muitas pessoas ensinam. Se você gosta de falar, vai fazer alguma coisa que tem a ver com comunicação ou direito, tal. A gente dá essas dicas. Mas se eu posso falar para esse grupo que já é mais adulto, eu digo para você, invista nos seus pontos fracos. Porque são eles quem determinam quem você é. Porque seus pontos fortes, você tira de letra. Porque se você tiver que falar em público e essa não é a sua dificuldade, você sobe aqui mesmo que no improviso e fala. Agora, o que te deixa na mão, o que te trai, o que te molda, são os seus pontos fracos. E é por isso que nós dizemos que você precisa, com muita sinceridade, se não conseguir isso sozinho, peça ajuda para alguém competente, para que você comece a descrever quais são os seus pontos fracos, para que você possa trabalhá-los, porque da mesma forma que a gente pode trabalhar para desenvolver empatia afetiva, porque a gente nasce com elas, mas você só anda meio fraquinha, você pode sim desenvolver empatia afetiva, porque você pode de fato se colocar em relações e com sinceridade, desenvolver a sinceridade de olhar para o outro e de fato sentir a dor que o outro sente, de se compadecer, de ter interesse pela história que eles estão te contando. Você também pode desenvolver os seus pontos fracos, para que o seu sistema límbico te deixe em paz. Te deixe em paz no sentido não que ele só te traz problemas, de forma alguma. É muito bom sentir tudo que a gente sente, nós somos seres humanos por conta disso. Mas para que este equilíbrio entre as decisões refletidas, junto com as emoções que nós carregamos muito antes de nascer, possam trabalhar a nosso favor. E quando isso trabalha a nosso favor, não tem máquina que nos substitua. Porque nós sabemos muito mais do que aprender a fazer. Nós sabemos conviver. Nós temos a capacidade de melhorar a cada dia sim. Podemos sair de situações tão primárias e nos tornarmos pessoas tão melhores. Eu acredito nisso. Você encontra tantas histórias de superação, tantas histórias de pessoas que tinham uma condição tão desfavorável que ao acreditarem em algumas circunstâncias ou algumas crenças que contaram para elas, e eu fico muito encabulado quando as pessoas acham que as crenças são só limitantes. Elas podem ser libertadoras. Podem ou não podem? Eu as vejo mais libertadoras. Que você pode mudar uma situação. Qual é o seu ponto fraco? O que você vai fazer com ele? Porque um dia a poeira debaixo do tapete vai ficando tão alta, que a gente não consegue mais disfarçar, né? E se é necessário mudar alguma coisa, vá atrás disso, porque você tem essa possibilidade de mudança. Se é possível o surgimento de novos neurônios em cérebros de adultos, e em cérebros de adultos já com o cérebro comprometido por lesões, por que você acha que para você não é possível? Acredite, mude e acima de tudo seja feliz, porque para este propósito fomos criados. Porque felicidade, para mim, é a definição que eu coloco no livro. Ser feliz é gostar de viver. E quem gosta de viver, cuida da saúde, cuida dos relacionamentos e vê que os problemas existem para serem resolvidos. E quem disse que precisam ser resolvidos por mim? Quem disse que precisam ser resolvidos agora? Quem disse? Quem te contou isso? Porque na verdade, o que nós precisamos fazer é permitir que o nosso cérebro atue na sua capacidade máxima. Porque a ideia que usamos só 10% do cérebro é um mito, que talvez tenha surgido lá em 1902, com uma frase dita por James Watson, que não tinha nada a ver com a história, e que pegaram e transformaram na ideia dos 10%. Mas o que nós estamos vendo é um cérebro todo trabalhando o tempo todo, porque o seu cérebro inclusive não dorme, para que você seja a pessoa que você é. Seja feliz. E antes que eu esqueça, eu tenho que mostrar o livro, porque senão
O pastor pediu para eu mostrar. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu deixei aí, né? Eu nunca lembro, mas depois as pessoas me cobram. Tem 2, obrigada, querida. A Neurociência da Felicidade, meu primeiro livro, que aqui eu dou dicas práticas a partir das neurociências, como você pode se tornar uma pessoa mais feliz. E esse daqui é o mais novo, que é o Designer da Decisão, 5 técnicas para escrever sua própria história, que é um livro que dedicamos principalmente para adolescentes e jovens, mas eu confesso que esse livro seria um livro muito bom para mim, porque tem algumas coisas que a gente pensa que não são verdade sobre nós mesmos, e se nós nos livrarmos de algumas dessas ideias, a gente pode ser mais feliz. Se você quiser, depois eu até autografo, tá? Não que eu seja importante, mas faz bem para a autoestima achar que alguém quer o meu autógrafo. Obrigada pela atenção de vocês.